Pegue sua xícara de café. Vamos pro relato de hoje? Olá, Kelly, eu amo seu quadro e as histórias que você conta. Hoje eu venho aqui compartilhar a minha história. Conheci um rapaz quando eu tinha 29 anos. Eu fazia faculdade e ele também. Foi amor à primeira vista. E não demorou muito para começarmos a namorar. Ele era muito gentil, amável, mas existiam algumas coisas que me deixavam um pouco desconfortáveis. Ele dizia que morava sozinho e que tinha um cachorro labrador. Quando fui na casa dele pela primeira vez, descobri que era tudo mentira. Ele morava com a mãe e não existia cachorro nenhum. Também dizia que tinha um irmão gêmeo que havia falecido no parto, mas anos depois eu descobri que esse irmão era mais velho e que ele estava vivo. Eram mentiras inofensivas. Amiga, isso é inofensivo pra você? Mulher! Mas que sempre me deixavam com o pé atrás. O tempo passou e 6 anos depois nos casamos. Eu percebia que ele tinha muita pressa em casar. Dizia que não tinha um bom relacionamento com a mãe e que ela o obrigava a entregar todo o salário nas mãos dela. Até aí, quem nunca teve problemas familiares, não é? O início do nosso casamento foi maravilhoso. Nós trabalhávamos, dividíamos os afazeres domésticos e aos finais de semana a gente assistia filme agarradinho à noite. Passeávamos bastante. Enfim, vida normal de casados. Como eu chegava mais cedo em casa, comecei a limpar tudo durante a semana. Então, quando ele chegava, a casa já estava organizada, comida pronta, tudo no lugar. Ele só precisava tomar banho e jantar. Eu sempre sonhei em ser mãe e nunca escondi isso dele. Ele dizia que também queria filhos e que por não ter tido um pai presente, faria tudo diferente. 2 anos depois do casamento, eu engravidei. Estávamos muito felizes, realizando um sonho. Porém, em uma consulta de rotina, eu descobri que o bebê não tinha mais batimentos cardíacos. Tive que esperar meu corpo expelir naturalmente, mas isso não aconteceu e eu precisei fazer uma curetagem. Oh, amiga! Aquilo destruiu meu coração. Mas 2 meses depois dessa perda, engravidei novamente. Passei a gestação inteira ignorando minha barriga, porque tinha muito medo de perder o bebê outra vez. Já meu marido parecia indiferente, raramente tocava na minha barriga, nunca me acompanhou em consultas pré-natal. Mesmo grávida, eu continuava fazendo tudo sozinha dentro de casa. Quando nossa filha nasceu, eu estava em trabalho de parto e ele ao meu lado, no celular. Era como se ele não estivesse ali de verdade, sabe? E realmente ele nem estava mesmo. Fiquei 19 horas em trabalho de parto induzido e precisei fazer cesariana porque não tive dilatação. E ele apenas existia fisicamente naquele quarto. O emocional e o mental estavam em outro lugar. Passei o resguardo na casa dos meus pais e no segundo dia os pontos da cesárea inflamaram. Eu estava com muita dor, depois de levantar várias vezes durante a madrugada. Pedi para ele dar a mamadeira para nossa filha, que chorava sem parar. E ele simplesmente virou para o lado e disse: "Levanta aí você, amanhã cedo eu trabalho, enquanto você vai ficar em casa sem fazer nada o dia inteiro." Ouvir aquilo foi como uma lança atravessando meu peito. Mesmo chorando e sentindo dor, eu levantei e fui cuidar da nossa filha. Na hora do almoço ele voltou para comer e eu, exausta, carente de afeto, fui abraçá-lo. Ele me afastou e disse que eu era fraca e precisava parar de chorar. Naquele momento eu só precisava de um abraço, só isso. Isso me foi negado pela pessoa que deveria estar ao meu lado. O tempo passou, voltamos para nossa casa e nossa filha, sendo neurodivergente, demandava muito de mim. Havia dias em que eu não conseguia dar conta de tudo e pedia para ele comprar comida no caminho de casa. Ele comprava, mas junto vinham várias humilhações do tipo: "Minha avó cuidou de 5 filhos, sua mãe cuidou de 3, você não consegue cuidar de uma só, você precisa se organizar, deixa ela chorando e vai fazer as coisas, você mima essa menina demais." Ele sentia ciúmes da própria filha, competia comigo pela atenção dela e me culpava por tudo, dizia que eu não era uma boa esposa, que precisava cuidar mais dele, cozinhar melhor, estar disponível para fazer sempre que ele quisesse. Quando nossa filha adoecia, eu sempre ia sozinha para o médico. Ele dizia que eu era louca, exagerada, que bastava medicar em casa mesmo. 2 anos depois, por descuido, engravidei da nossa segunda filha. E a única coisa que eu conseguia pensar era que eu não queria aquela gravidez. Não pela criança, mas por tudo que eu já estava vivendo, sabe? As brigas aumentaram. E o que mais me destruiu foi ouvir minha filha mais velha, com apenas 2 anos, dizendo: "Mamãe, vamos embora daqui. Eu não gosto do papai. Vamos morar só nós, você, eu e a Lola?" Não tem noção do que é ouvir isso de uma criança tão pequena. Eu não tive coragem de ir embora.
Não tive para onde ir grávida, com a minha filha pequena e 2 cachorros. Nossa segunda filha nasceu e eu me vi completamente sozinha, cuidando de 2 crianças pequenas com necessidades diferentes, sem apoio nenhum. Eu chorava todos os dias e me sentia culpada. Desesperada, eu mergulhei em uma depressão pós-parto. Depois de tantas humilhações, ele resolveu me ajudar. Contratou alguém. E, para minha surpresa, essa pessoa era irmã dele. Ela aparecia no horário mais difícil do dia, quando eu precisava fazer a mais velha dormir enquanto a bebê chorava de cólica. Ela ficava alguns minutos com a recém-nascida e depois ia embora. Mas aquilo não era ajuda. Era uma humilhação disfarçada. Peguei várias conversas dele com a irmã dizendo que só tinha chamado ela para provar à família que eu era incapaz, que eu era retardada e que não conseguia fazer algo simples como cuidar dos próprios filhos. Meu Deus, que raiva todo esse homem. Amiga, pegar esse homem assim, ó, só um assim, ó. Ali eu me senti completamente destruída. Passei a frequentar mais a casa dos meus pais para tentar respirar um pouco, sabe? Mas toda vez era um escândalo. Ele dizia que lugar de esposa era dentro de casa. Eu já não tinha vida, era só cuidar das crianças e dele. Ele reclamava até quando eu limpava a casa nos fins de semana. Dizia que aquele era o momento de descanso dele, não era para ser incomodado. Nunca foi um pai presente, tanto que minha filha mais velha, com 8 anos, fala abertamente que não gosta dele. Ele sempre foi controlador, tudo precisava girar em torno dele. Nos últimos anos ele passou a viver trancado no quarto e grudado no celular. Não fazia mais nada comigo e nem com as crianças. Eu sempre suspeitei de traição e sinceramente cheguei a pedir a Deus que fosse verdade, porque talvez assim ele me deixasse em paz. Eu estava adoecendo, dependendo de remédios. Cheguei ao ponto de desejar falecer para acabar com aquele sofrimento. Oh, amiga, não, mulher, não, amiga. Mas eu tinha minhas filhas e eu precisava continuar por elas. Comecei terapia e ele enlouqueceu, dizia que eu o traía com o terapeuta. Oh, meu Deus, se fosse verdade. Oh, amiga, era... Ai, meu Deus, olha, eu já pedindo pra tu fazer coisa errada, olha. Fazia escândalos. Qualquer homem que chegasse perto de mim era motivo de acusação. Até que no início do ano passado, depois de ele ameaçar bater no meu rosto e na minha filha mais velha, eu finalmente consegui criar forças e coragem de sair daquele relacionamento. Não foi fácil e ainda não é. Hoje eu estou em um divórcio litigioso. 2 meses depois de separação, ele já assumiu outra mulher e obrigou minhas filhas a conviverem com tudo isso sem qualquer preparo emocional. Ele nunca preservou as meninas. Diz que ninguém vai querer uma mulher separada com 2 filhas. Olha, amiga, olha, esse mundo ainda vai girar. Deus vai mostrar pra ele que ele tá totalmente errado, viu? E mesmo quase não vendo as filhas, ainda usa as crianças para tentar me atingir. Não deixe, viu? Não permita. Enquanto isso, ele chama a filha da namorada dele de meu amor na frente das próprias filhas e trata as meninas com indiferença. Elas estão em terapia e eu também. Hoje sinto que estou apenas sobrevivendo. Mesmo em meio a tudo isso, estou tentando me reerguer um dia de cada vez. Beijo, fulana. Meu amor, um beijo pra você. Que Deus te abençoe imensamente. Que você seja muito feliz. E esse dia vai chegar. E você vai ser tão feliz, amiga, tão feliz, que você nem vai lembrar que você viveu tudo isso ao lado desse nojento, desse crápula. E o que é dele tá guardado, viu? Aqui se faz, aqui se paga. Mas continue, amiga, continue, não pare não. Você e suas filhas vão ser muito felizes ainda, viu? É isso que eu desejo pra você. Obrigada pelo seu relato. Continua a tua terapia e bola pra frente, amiga. Deus é contigo e ele nunca vai te abandonar. Coisas maravilhosas vão acontecer com você ainda, tá bom? Beijo.